Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos mostrar como a PIP pode equilibrar o esforço pulmonar do paciente com SRA moderado e grave. Se você quer se aprofundar nesse conhecimento, vou deixar um artigo aqui que você vai tentar ler depois. Um autor muito importante se você quer aprofundar entre esforço muscular inspiratório em paciente em transição para desmame com SRA é o professor Yoshida. Os trabalhos dele são espetaculares ali com tomografia de impedância elétrica, ali com paciente com SRA. A pergunta é o seguinte: permitir esforços pulmonares em pacientes com SRA tem os seus benefícios, sim. Tem melhora da oxigenação, ali evita a disfunção diafragmática induzida pela ventilação, os efeitos deletérios do bloqueio neuromuscular e da pseudoanalgesia. Então, tem seus benefícios, sim, permitir respirações espontâneas. Isso é uma discussão longa. Contudo, o que nós sabemos é que esforços pulmonares vigorosos podem lesar tanto o pulmão como o diafragma. O pulmão, em STRA, em síndrome de desconforto respiratório grave, ele pode se comportar de duas maneiras: um comportamento fluido ou um comportamento sólido. O que é isso, Mário? Quando há o esforço pulmonar do paciente, há esse gradiente de pressão pleural, esse gradiente ele pode se deslocar de forma uniforme ali no parênquima pulmonar, nesse comportamento chamado de comportamento fluido. Ou tem áreas pulmonares consolidadas que se comportam de forma sólida. E o que acontece com esse comportamento sólido? Nesse comportamento sólido, a pressão pleural nessa área é mais negativa. Então, a pressão transpulmonar nessa região ali, dependente, ela é mais vigorosa. Ela acaba roubando o gás da região não dependente, que é ventila, e também faz, de certa forma, um pendeluft. O que é ruim nessa história? Que tem hiperdistensão local dessa região dependente onde foi gerado esse estímulo mais vigoroso, e a área que estava ventilando de forma até adequada, o gás é subtraído dessa área para a região então dependente. Então esse comportamento sólido é um comportamento danoso, apesar que não comprovado em ensaio clínico, mas os trabalhos do professor Yoshida mostram isso através do comportamento da tomografia de impedância elétrica. Marden, e o que ele tentou mostrar aí durante seus estudos? Que às vezes, quando você eleva a PIP, pode melhorar a magnitude do esforço do paciente, equilibrando essa pressão pleural ali em torno do parênquima pulmonar, fazendo ali que esse comportamento mais sólido se comporte como um comportamento mais fluido. O vídeo a seguir você vai observar isso, entendeu? Apesar de eu não ter uma tomografia de impedância elétrica, você consegue observar pelo comportamento gráfico da curva fluxo-tempo e pela primeira parte do ponto de inflexão ali da curva pressão-tempo, que o paciente melhora ao ser adicionado uma PIP nele, e ele equilibra ali o esforço muscular com a ventilação mecânica. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Olá galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente estava falando ali com o vídeo anterior sobre um pulmão sólido ou um pulmão em estado fluido, né? Aqui nós temos o paciente com SRA, FO2 60%, ali volume ajustado pela complacência, e uma PIP por volta de 6. A pergunta que a gente faz é o seguinte: a PIP pode ajudar de alguma forma ali a tentar diminuir esse esforço pulmonar, trazendo ali uma melhor homogeneização desse drive ventilatório? O que eu fiz primeiro? Tentei aumentar a demanda de fluxo desse meu paciente. Eu tentei reduzir o tempo expiratório e aumentar a demanda de fluxo. Para quê? Porque basicamente ali eu tinha um work shifting, ou seja, uma sincronia de fluxo, um desvio de trabalho. Porém, fazer esse modo VCV é difícil, entendeu? Geralmente os modos pressóricos com fluxo livre é melhor. Tirei o Assist One, que é basicamente o recurso desse ventilador. Tentei passar aqui para modo VCV ali com um volume ajustado ali a 7 ml por quilo, ali mais ou menos. E não tive muito resultado no modo volumétrico. Percebe que o paciente ainda continua fazendo esforço ali de forma vigorosa. E basicamente ali esse modo não se tornava adequado para ele. Então, a segunda opção, depois de ajuste de janela de tempo também, se eu não me engano, a gente vai tentar ali um ajuste de janela de tempo também com ele, para ver se melhora alguma coisa. Aparentemente
não vai haver solução, e a segunda opção é passar esse paciente para o modo pressórico. Calculada uma pausa ali, ele tem basicamente, a gente calcula uma pausa basicamente mecânica, quase a gente não consegue, porque basicamente o esforço do paciente está em quase todos os ciclos, e isso na fase aguda de STRA pode ser deletério, tá bom, gente? Então, paciente fazendo esforço, basicamente não é às vezes o mais adequado nesse sistema. Mas, Marda, aumentar a sedação, deu certo, ok, não deu certo, tentar bloqueio. Se for SARA moderada e grave, você não tiver ajuste do drive ventilatório, empilhamento de ar, empilhamento de volume, então isso sim pode ser uma possibilidade. Mas vamos tentar todas as possibilidades aqui. Então, a gente está aqui também na dúvida se a gente está diante aqui de um desvio de trabalho ou se a gente está realmente com um disparo reverso também. Então, a segunda coisa que a gente fez ali, a gente fez uma pausa expiratória, aparentemente tinha esforço, com uma pausa mais longa, e agora a gente passou o paciente para modo PSV. Isso para excluir, tá, gente, a possibilidade ali de disparo reverso. Aparentemente, meu paciente ali tem drive ventilatório, entendeu? Presente. Então, se trata realmente de uma assincronia de fluxo ou de um desvio de trabalho, um work shifting ali presente. Marda, exclui totalmente o disparo reverso? Não necessariamente, mas aparentemente o que sobrepõe ali é uma assincronia de fluxo. Então, foi optado então ali passar o paciente para o modo pressórico, o modo PCV de fluxo livre, para verificar se com esse modo de fluxo livre esse paciente ficava adaptado. Um pequeno equívoco é nesse vídeo, que aí aparece pressão inspiratória, não é a pressão controlada acima da PIP, tá? Aí nesse ventilador, no caso, se eu não me engano, isso é o pico. Perceba que só está dando uns 15 de pico com a pressão controlada. Ajustei também o rise time, tentei entregar esse fluxo de ataque um pouco mais rápido, também não deu muito certo. E fui tentando ajustar a janela de tempo, tentando aumentar o tempo de enchimento também, para verificar se esse paciente se acoplava melhor, e aparentemente não. O desvio de trabalho continuava, a sincronia de fluxo também continuava e não houve, de certa forma, uma solução. E a gente foi excluindo. Perceba ter uma coisa interessante, a atividade muscular expiratória. Como é que eu percebo isso, Mardo? Você olha na curva de volume, percebe que a curva de volume ultrapassa o baseline. Então, isso indica que tem atividade muscular expiratória. Ou seja, será que não há um desacoplamento neuromecânico desse paciente? Isso é uma grande possibilidade. E eu vou deixar ali também no vídeo 1 ali os artigos que falam sobre isso, quando a PIP pode ajudar de alguma forma ali a acoplar o seu paciente. Passei agora, ali está em PCV, né? Aumentamos ali a pressão de pico para 20, a pressão controlada também está em torno de 14. Ainda existe a sincronia de fluxo, o paciente ainda está fazendo esforço muscular inspiratório. E aí a gente tentou também de alguma forma, ele calculou a pressão de platô para verificar se estava dentro do adequado, estava em 15, ou então tinha uma driving pressure ali possivelmente de 11, mais ou menos, 9 melhor dizendo, estava baixa, então a gente aumentou a pressão inspiratória agora para 25, lembrar que a pressão é a pressão de pico, tá bom? Não a pressão controlada, essa pressão não está acima da PIP. Nesse caso esse ventilador foi para 24, melhorou alguma coisa, mas perceba que ainda tem atividade muscular, entendeu? E o que a gente vai fazer agora? Como a gente percebeu que tinha atividade muscular expiratória, porque está ultrapassando o baseline muitas vezes, a gente fez o seguinte, a gente vai aumentar a PIP para tentar melhorar esse acoplamento neuromecânico. E de que forma, Mari? Pacientes com pulmão de SARA geralmente têm um comportamento sólido. O esforço muscular daquele paciente, ele gera na pressão pleural um não comportamento fluido, ou seja, a pressão ela não se dissipa de forma uniforme, mas de forma desigual, principalmente nas zonas de consolidação, onde ali ela acaba roubando o gás das zonas não dependentes ou até mesmo do ventilador. E qual foi a possibilidade depois, Mari? A gente aumentou a PIP para 10 centímetros de água. Quando a gente aumenta a PIP para 10 centímetros de água logo na forma seguida, esse paciente agora ele se torna totalmente bem acoplado. E o que aconteceu então? A gente literalmente ajustou ali esse pendeluft e ajustamos também as zonas, ou seja, o esforço do paciente agora é um esforço adequado. Por quê? Porque a pressão pleural agora se tornou um padrão mais uniforme, saindo do padrão de solid-like para um padrão mais fluido. Observe agora com a PIP de 10. Ó. Observe que agora o paciente ele também ainda dispara o ventilador de forma sobreposta, mas agora com um padrão mais uniforme, sem aquele desvio de trabalho. E a atividade muscular expiratória cessou.
O que a PIP fez então aí, Marden? De certa forma, a PIP meio que equilibrou ali, basicamente, o esforço muscular inspiratório do paciente, tornando essa pressão pleural agora mais uniforme ali, não no padrão mais sólido, sim no padrão mais fluido. Perceba que agora eu consigo até calcular a pressão de platô, P1, P2 de forma tranquila. Então, sim, em desacoplamento neuromecânico, uma possibilidade é ali sim ajustar a PIP, e no vídeo 1 eu deixei alguns artigos relacionados com isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.